O Brasil teve um dos piores rombos de toda a sua história. O Banco Central divulgou hoje os números do ano passado, fresquinhos aqui para você. Eu vou trazer tudinho, tintim por tintim, o que está acontecendo com as contas da nossa casa, do nosso país. Mas antes de entrar de sola nesse tema principal, eu quero trocar uma ideia com você sobre o novo título de renda fixa que o governo brasileiro está lançando, a letra de crédito de desenvolvimento. Pois é, o governo mandou para o Congresso uma nova opção de renda fixa, buscando a criação da letra de crédito de desenvolvimento, que vai ter a sigla LCD. Hoje a gente já tem a LCA, que é letra de crédito agrícola, LCI, que é letra de crédito imobiliário. Então, se você entrar na XP, no BTG, no Itaú, no Bradesco, você vai encontrar lá opções tanto de LCI quanto de LCA para aí a sua parte de renda fixa da sua carteira. Aqui que vem a grande diferença para LCD, que é o que o governo quer agora. Vou te explicar. Quando você compra LCA e LCI, você está emprestando o seu dinheiro para todos esses bancos que eu acabei de falar. Bradesco, Santander e tal, né? Eles te pagam uma remuneração, porque você está emprestando dinheiro para eles, e eles pegam o seu dinheiro e emprestam para quem está querendo aí no mercado. E é claro que eles não são ONG, não fazem isso de graça. Eles vão cobrar uma taxa de juros lá. Então, o banco te paga uma taxa de juros aqui e cobra uma taxa de juros lá. Essa diferença entre o quanto que ele cobra e o quanto que ele te paga é o spread, que é a grana que ele bota no bolso dele. E aqui vem a primeira diferença. LCA, LCI e tal, é nesse estilo que eu te falei. A LCD não vai ser para o Bradesco, para o Itaú, para o Santander que você vai emprestar. Você vai emprestar para o BNDES. Então, logo de cara, é importante destacar essa diferença aqui entre LCI, LCA e LCD. Bom, explicado aqui essa diferença importantíssima, tem várias semelhanças. Por exemplo, a remuneração. A gente sabe que LCA e LCI tem remuneração pré-fixada, né, que você tem uma taxa de juros travada desde o início da aplicação, tem LCI, LCA pós-fixada, que acaba acompanhando a Selic, ali o CDI e tal, tem LCI, LCA híbrido, que te paga uma taxa pré-fixada mais a inflação. Então, exatamente as mesmas formas de remuneração que a gente tem na LCA e LCI, vai ter nas LCDs. Outra coisa que vai ser muito parecido vai ser a isenção do imposto de renda. LCA e LCI não pagam imposto de renda. É uma vantagem bacana que a gente tem aí para a nossa parte ali de investimentos do Brasil. Quando você compra LCA, quando você compra LCI, nada do governo vem morder os seus rendimentos. E a LCD, na sua proposta, também tem essa isenção de imposto de renda. Mas aqui vem a grande pergunta, beleza, mas quanto que a LCD vai pagar para quem resolver comprar? Então, a gente não sabe, porque, como eu falei agora há pouco, o governo enviou um projeto para essa criação da nova renda fixa, né? Então, eles entregaram a papelada na mão do Congresso, mas o Congresso ainda não determinou se vai ter, se não vai ter. Então, tudo que eu contei aqui para vocês está ali no texto inicial, no projeto inicial, mas pode sofrer alterações. Então, a gente ainda não sabe quanto que seria a taxa de juros que eles vão pagar para você na LCD. Então aqui eu já puxo minha opinião sobre tudo isso. Tem pontos positivos e pontos negativos. Qual que é o ponto positivo? A isenção de imposto de renda. Isso é muito positivo para o investidor. Qualquer investimento que seja que não tenha cobrança de impostos é bom, é benéfico para você. Agora, temos o lado negativo. Nós estamos falando do BNDES. Então você não vai estar emprestando para o Bradesco, para o Itaú. Não. Você vai estar dando o seu dinheiro para o BNDES. E o BNDES, ele empresta o dinheiro a taxas abaixo de mercado. Então se ele já está emprestando abaixo de mercado, quanto que ele vai te pagar de remuneração nas LCDs? À primeira vista, né, se a gente for fazer um raciocínio lógico aqui, parece que não vai ser uma remuneração boa. Só que se eles não fizerem uma remuneração atrativa, quem que vai querer comprar LCDs? Entende? E achar em Shopee, AliExpress, hein? Rapaz, negócio tá complicando para eles no Brasil. A venda desses sites, né, os marketplaces estrangeiros, caíram quase 40% no mês da Black Friday. Pois é, então essas plataformas estrangeiras, Shine, Shopee, AliExpress, né, têm perdido vendas no Brasil mês após mês desde abril. Não sei se você se lembra, mas foi em abril quando o governo
resolveu criar as novas regras de importação. Você lembra que antes passava tudo, ninguém pagava imposto nenhum, né? Beleza. Então a rapaziada comprava nesses lugares, realmente é um preço muito mais barato e todo mundo tinha compras aí da Shine, Shopee, AliExpress. Bom, aí os caras mudaram, né? Começaram a taxar aqui, taxar lá. E o que você acha que aconteceu? As informações do Banco Central atualizadas mostraram uma queda de quase 40% no volume dessas remessas internacionais no mês de novembro, que é o mês da Black Friday. Então você compara 2022, quando não tinha isso daí, com novembro aqui de 2023, queda de 40%. E o mês de novembro, para essas empresas de varejo online, é mais importante que o Natal, porque eles vendem mais na Black Friday do que no Natal, você sabia? Esses números aqui surpreendem? Não, não surpreende. Sabe por quê? Porque esses impostos absurdos que o governo brasileiro está cobrando agora faz o brasileiro pensar 10, 20, 30 vezes antes de continuar fazendo as suas comprinhas nos sites chineses. Só para você entender como é que é agora, mudou bastante, né? Antes, igual eu falei, passava tudo, ninguém pagava nada. Agora, como é que tá rolando? Compras abaixo de $50, você vai pagar imposto de 17% de ICMS. Compras acima de $50, você vai pagar o imposto de 17% de ICMS, mais 60% de imposto de importação. Então esses números de quedas, cada vez que vai passando os meses, vai tendo mais e mais quedas dos sites chineses, não é à toa. Esses impostos absurdos, cara. A adesão ao Refis para a renegociação de dívidas com a Receita Federal começou nesta sexta-feira, dia 5 de janeiro. Então, tanto pessoas quanto empresas que tenham dívidas tributárias junto à Receita Federal podem aderir a esse refis. Qual que vai ser o desconto? A dívida, ela pode ser paga com redução de até 100% das multas e com redução de até 100% dos juros. Mas, aqui vem um ponto importante, é necessário o pagamento de, no mínimo, 50% da dívida como entrada. E aí o restante você pode parcelar em até 48 vezes. E aqui vem o segundo pulo do gato. Isso daqui eu achei sacanagem, inclusive, tá? Quem tem dívidas do Simples Nacional não pode entrar nesse programa. Bom, quem está no Simples Nacional? As micro e pequenas empresas. Elas podem entrar no Refis? Elas não podem entrar no Refis. Então, se você tem dívidas do Simples Nacional, você não pode fazer parte deste programa aqui. E agora a gente vai para o tema principal do nosso bate-papo de hoje. Setor público tem rombo de 37 bilhões de reais e a dívida subiu mais um mês que passou, mas esse nem é o mais importante. Setor público tem o segundo maior déficit da história em 2023. Rombo nas contas públicas só foi menor que em 2020, que foi o ano do C19, onde, você sabe, Brasil fechou, teve que fazer um monte de programa social, os gastos do governo foram lá nas alturas. Tirando o C19, foi o pior ano de rombo fiscal. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando aqui. E a grande diferença é que enquanto 2020 teve um C19, em 2023 não teve nenhuma crise de saúde para você falar que, pô, esses resultados aí... Não teve crise nenhuma de saúde, cara. O Banco Central divulgou nessa sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024, os resultados mais fresquinhos da nossa casa. Rombo de 37 bilhões de reais em novembro. Inclusive, esse foi o maior rombo para um mês de novembro desde 2016. E olha que curioso. Eles separam, né, as contas públicas em três. Você tem o governo central. O que seria o governo central? Seria o Tesouro Nacional, seria a Previdência, né, o INSS. Isso é o governo central. Esse aí teve rombo de 38 bilhões e 900 milhões de reais só em novembro. Aí nós temos as empresas estatais. Também tiveram rombo. 343 milhões de reais só no mês de novembro. E olha que curioso. Nós tivemos superávit nos estados. Os governos estaduais tiveram superávit de 2 bilhões de reais. Ou seja, o governo federal, ralo abaixo, gastando muito mais do que arrecada, e os governos estaduais gastaram menos do que eles arrecadaram, né? Que seria o ideal para o país, mas não está acontecendo. Mas, cara, fica pior. Porque quando você pega os dados de janeiro a novembro de 2023, que são esses mais fresquinhos do Banco Central, o rombo ao longo de todo esse tempo foi de 119 bilhões
e 600 milhões de reais. Como eu falei, é simplesmente o segundo maior déficit primário da história do nosso país, só perdendo para o ano de 2020, que foi o ano de C19, né? A questão é que em 2023 não teve C19, meu cara. Você pega esse mesmo período, em 2022, que era o governo do Bolsonaro, o Brasil teve um superávit de 137 bilhões de reais. Agora, como eu mostrei, déficit de 119 bilhões. Ou seja, do governo do Bolsonaro para o governo Lula, as contas públicas pioraram 257 bilhões e 400 milhões de reais. É mole? E aqui vem a cerejinha do bolo. Todos esses valores que eu acabei de falar para você, se chama déficit primário, ou seja, não contempla os juros da dívida pública. O dado que eu vou te falar agora, ele contempla os juros da dívida pública. É o que a gente chama de déficit nominal. De janeiro de 2023 a novembro de 2023, o Brasil teve um déficit nominal de, você está preparado? 844 bilhões e 800 milhões de reais. Pois é, esse é o resultado mais atualizado das contas públicas da nossa casa, do nosso país. O nosso bate-papo de hoje, nessa sexta-feira, vai ficando por aqui. Aproveite e descanse nesse sabadão, nesse domingão. Fique com os amigos, com a família, com as pessoas que você ama, porque eu e você temos um encontro novamente aqui na segunda-feira, neste mesmo lugar. Um forte abraço e até lá!